Início a nossa sessão ordinária dessa noite, senhores vereadores e vereadora Michel. Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Imbituba. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Renato Carlos de Figueiredo, a leitura da ata da 25ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Às 19h30, do dia 3 de agosto do ano de 2020, iniciou-se a 25ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Humberto. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. Todos os vereadores já têm conhecimento. Em discussão, o requerimento de dispensa da leitura da ata formulada pelo vereador Humberto. Em votação, o requerimento de dispensa da leitura da ata. Algum vereador é contrário à dispensa da leitura da ata? O requerimento de dispensa da leitura da ata foi aprovado. Em discussão, a ata da 25ª sessão ordinária. Algum vereador quer retificar a ata? Não havendo quem queira retificar a ata, declara a ata da 25ª sessão ordinária aprovada sem retificação. Solicito ao secretário a leitura das matérias do grande expediente. Mensagem número 50 de 2020, que encaminha projeto de lei 5.255/2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e da outras providências. O projeto será lido na íntegra no momento da sua votação. Mensagem número 52 de 2020, que encaminha projeto de lei número 5.256/2020, dispõe sobre trabalhos de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba e da outras providências. Mensagem número 53 de 2020, que encaminha projeto de lei número 5.257/2020, altera o dispositivo da lei número 4.914, de 26 de abril de 2018, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte Imbituba Pro Esporte e da outras providências. Mensagem número 55 de 2020, que encaminha projeto de lei número 5.258 de 2020, estabelece critérios e cria gratificação temporária e transitória aos enfermeiros da administração municipal de Imbituba que trabalharem diretamente no atendimento das pessoas acometidas ou não pelo Covid-19, junto à tenda municipal instalada no Hospital São Camilo e demais postos de testagem e da outras providências. Também será lido na íntegra no momento da sua votação. Mensagem número 54 de 2020, encaminha projeto de lei número 5.259/2020, autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar termo de convênio e cooperação com a Polícia Militar de Imbituba, Polícia Militar e da outras providências. Mensagem número 51 de 2020, que encaminha projeto de emenda à Lei Orgânica, número 1 de 2020. Revoga o inciso 4 do artigo 91 da Lei Orgânica do município de Imbituba. Também será lido na íntegra no momento da sua votação. Requerimento número 11 de 2020, do vereador Cláudio Raio X, MDB, requer ao chefe do Poder Executivo que proceda à operação consertada do imóvel 25.616, inscrição imobiliária 0201 089 204 0428 001 001, nos moldes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba, para que o mesmo seja enquadrado com o ZRM1, ou para que seja realizado um TAC com base na estratégia 2 do PDSI. Também será lido na íntegra no momento da sua votação. Moção número 7 de 2020, também do vereador Cláudio Raio X, MDB, propor para a deliberação do plenário moção de repúdio aos agentes de trânsito municipal pela forma que vem realizando a lavratura de atuações de trânsito sem prévia orientação e exercendo abuso de autoridade. Também será lido na íntegra no momento da sua votação. Indicação número 70 de 2020, do vereador Humberto Carlos dos Santos, PSB, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior
que providencia a ampliação da rede de iluminação pública na Avenida Nicolau Bartolomeu da Rosa Matos, Centro, acesso ao terminal rodoviário. Justificativa. Senhores vereadores, senhor prefeito, a seguinte indicação visa atender às necessidades da população, considerando que a iluminação pública é essencial à qualidade de vida das pessoas, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes e visitantes do município desfrutar plenamente da via pública no período noturno, melhorando a circulação de pessoas e veículos no referido local, em obra de pavimentação asfáltica. De outra ponta, a ampliação de rede com instalação de iluminação pública se traduz em melhor qualidade de vida, não só para os moradores, e sim para todos que transitam pelo local. Estas obras irão causar um impacto positivo na imagem da cidade, favorecendo o turismo e a ampliação de investimentos, contribuindo assim para o desenvolvimento social e econômico da população. Por isso, a presente indicação, mais especificamente da Avenida Nicolau Bartolomeu Rosa Matos, fundos da rodoviária, objetiva proporcionar um ambiente adequado e com maior visibilidade para as pessoas que circulam em ônibus vindo de outras cidades. Ainda a presença de iluminação pública no local extinguirá a preocupação com a criminalidade dos usuários de sistema de transporte, passageiros e pessoas estabelecidas nas imediações, permitindo que todos usufruam do espaço público com segurança. Certa a compreensão da providência indicada, reitero o vosso de estima apressado das sessões 3 de agosto de 2020, assina o vereador propositor Humberto Carlos dos Santos. Indicação número 71 de 2020, da vereadora Michela da Silva Freitas, PSDB, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Imbituba, Rosivaldo da Silva Júnior, que junto à Secretaria de Educação encaminhe projeto de lei que estabeleça a obrigatoriedade de exames de acuidade visual no início do ano letivo para os alunos da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação e Centros Municipais de Educação Infantil, em Imbituba, conforme cópia do projeto que segue em anexo. Justificativa. Senhores vereadores e senhor prefeito, a justificativa da presente indicação é o fato da assessoria jurídica da Casa Legislativa apontar que o presente projeto, objeto desta indicação, teve parecer por indeferimento, por vício de iniciativa, o mesmo deveria ter sua origem advinda do Executivo. Ainda, o referido projeto em anexo tem como intuito de oferecer às crianças condições de avaliação de suas capacidades visuais, considerando que uma série de problemas relacionados ao rendimento escolar tem relação direta com os problemas de visão do aluno. Deficiência, esta percebida muitas vezes de forma tardia, já que o aluno não manifesta sua dificuldade aos professores e nem mesmo aos pais, tornando difícil a percepção. Estimativas mostram que cerca de 20% das crianças apresentam alguma disfunção visual e, mais grave ainda, 80% dos casos de maus resultados escolares têm ligação com problemas de visão. Portanto, é necessária a implantação de um programa de saúde ocular para as crianças e com a participação em forma de cooperação entre a Secretaria de Educação, da Saúde e da Assistência Social. O resultado será ainda mais satisfatório. A deficiência visual interfere não só no processo de aprendizagem, mas também no envolvimento psicossocial e atrapalha o desenvolvimento motor. As causas mais comuns das disfunções visuais em crianças são erros de refração, hipermetropia, astigmatismo e a miopia, estrabismo e ambliopia. O diagnóstico precoce desses problemas possibilita sua correção ou controle e garante que o rendimento das crianças e adolescentes em idade escolar não seja comprometido. Destarte a presente indicação, que traz em anexo o mencionado projeto de lei, é importantíssimo para o desenvolvimento e cuidado com as crianças em fase escolar. Sendo que se apresenta, aproveito a oportunidade para renovar votos de consideração e apressá-los das sessões 6 de agosto de 2020, assina a vereadora Michela da Silva Freitas. Requerimento administrativo, Michela da Silva Freitas, PSDB. Requer ao presidente da Egrégia Casa Legislativa, na condição de autora do projeto de lei ordinário 5.244 de 2020,
diante do parecer jurídico da assessoria da presidência da Casa, que entendeu haver vício de iniciativa, a retirada do mencionado projeto e o seu devido arquivamento. Em Imbituba, 6 de agosto de 2020, assina a vereadora propositora Michela da Silva Freitas. Era essa, assim, senhor presidente, as matérias do grande expediente. Obrigado, vereador secretário, vereador Ladeada. Não havendo inscrito para o uso da tribuna na sessão de hoje, declaro aberta a ordem do dia e solicito ao secretário a leitura do ato da presidência número 43 de 2020. Ato da presidência número 43 de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Imbituba, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção que dispõe o artigo 201 do Regimento Interno, divulga a ordem do dia da 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2020, segunda-feira, às 19h30, através do sistema de deliberação digital, previsto pelo ato da presidência número 13 de 2020 e convalidado pela resolução número 3 de 16 de abril de 2020. Projeto de lei 5.215 de 2020, de origem do Poder Legislativo, de autoria da vereadora Michela da Silva Freitas, dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito da administração direta e indireta do município de Imbituba de Santa Catarina. Gabinete da Presidência, 6 de agosto de 2020, assina a mesa diretora. Iniciando nossos trabalhos, gostaria de registrar a presença dos vereadores pela tela. Vereador Renato, vereador presidente Antônio Clésio, vereador Humberto Carlos dos Santos, vereador Elísios Grotti, vereador Antes Teixeira, vereador Valdir Rodrigues, vereador Eduardo Faustina, vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, vereadora Michela de Freitas, vereador Tiago Machado e vereador Luiz Antônio Dutra. Somente ausente na sessão de hoje, por problemas de internet e conexão, o vereador Beto do Zanetti. Vereador Fernando está? Isso, vereador Fernando também. Correto, vereador Elísio. Ausência também do vereador Fernando, que não justificou. Solicito ao secretário a leitura da redação do texto final do projeto de lei número 5.215/2020, cujas emendas 01, 02 e 03 foram aprovadas na 21ª sessão ordinária do dia 2 de julho de 2020. Projeto de lei número 5.215, de 10 de fevereiro de 2020, dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito da administração direta e indireta do município de Imbituba, Santa Catarina. O prefeito municipal de Imbituba faz saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o serviço voluntário no âmbito da administração direta e indireta do município de Imbituba, com o objetivo de estimular e fomentar ações voluntárias de cidadania e envolvimento comunitário, ficando sua prestação disciplinada por esta lei. Artigo 2º. Considera-se serviço voluntário, para os fins desta lei, as atividades não remuneradas prestadas por pessoa física e quaisquer órgãos da administração direta ou entidades dotadas de personalidade jurídica própria, integrantes da administração indireta do município de Imbituba. Artigo 3º. O serviço voluntário não gera vínculo funcional ou empregatício com a administração pública municipal, nem qualquer obrigação da natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 4º. Fica vedado. 1. O exercício do trabalho voluntário que substitua ou de qualquer categoria profissional, servidor ou empregado público vinculado ao município de Imbituba. 2. O repasse ou concessão de quaisquer valores ou benefícios aos prestadores de serviço voluntário, ainda que a título de ressarcimentos de eventuais despesas, salvo nos casos de ressarcimento de eventuais despesas referentes a transporte e alimentação, em razão de adesão a programas ou projetos de outros entes públicos da esfera estadual ou federal, desde que demonstrado o interesse público. 3. O exercício do trabalho voluntário por pessoa menor de 16 anos. Artigo 5º. A prestação de serviço voluntário será precedida de celebração de termo de adesão, anexo 1 da presente lei, entre o órgão da administração direta ou entidade da administração indireta do município de Imbituba e o prestador de serviço voluntário. Parágrafo único. O termo de adesão só poderá ser formalizado após a verificação da idoneidade do candidato à prestação de serviço voluntário e da regularidade da sua documentação.
civil, bem como após a apresentação de atestado médico de saúde física e mental. Artigo 6º. No termo de adesão a que se refere o artigo 5º, deverão constar, no mínimo, 1. Nome e qualificação completa do prestador de serviço voluntário. 2. Local, prazo, duração semanal e diária da prestação do serviço. 3. Definição e natureza das atividades a serem desenvolvidas. 4. Direitos, deveres e proibições inerentes ao regime de prestação de serviço voluntário. 5. Ressalva de que o prestador de serviço voluntário é responsável por eventuais prejuízos que, por sua culpa ou dolo, vier a causar à administração pública municipal e a terceiros, respondendo civil e penalmente pelo exercício irregular das suas funções, inclusive quando o dano decorrer de interrupção, sem a prévia e expressa comunicação de que trata o parágrafo único deste artigo, da prestação dos serviços e que voluntariamente tenha se comprometido. 6. Demais condições, direitos, deveres e vedações previstos nessa lei. Parágrafo único. A duração semanal e diária da prestação de serviço voluntário poderão ser livremente ajustadas entre o órgão municipal e o voluntário, de acordo com as conveniências de ambas as partes. Artigo 7º. A prestação do serviço voluntário terá prazo de duração de até 1 ano, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, a critério do órgão municipal ao qual se vincule o serviço mediante termo aditivo. Parágrafo único. O termo de adesão poderá ser unilateralmente rescindido pelas partes a qualquer tempo, mediante prévia e expressa comunicação. Artigo 8º. São direitos do prestador de serviço voluntário. 1. Escolher uma atividade com qual tenha afinidade. 2. Receber orientação para exercer adequadamente suas funções. 3. Encaminhar sugestões ou reclamações ao responsável pelo corpo de voluntários do órgão ou entidade, visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços. Artigo 9º. São deveres dos prestadores de serviços voluntários, dentre outros, sob pena de desligamento. 1. Manter comportamento compatível com sua atuação. 2. Ser assíduo no desempenho de suas atividades. 3. Identificar-se mediante o uso do crachá que lhe for entregue nas dependências do órgão ou entidade no qual exerce suas atividades ou fora dele, quando a seu serviço. 4. Tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos municipais do órgão ou entidade no qual exerce suas atividades, bem como os demais prestadores de serviços voluntários e público em geral. 5. Exercer suas atribuições conforme o previsto no termo da adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável, designado pela direção do órgão ou entidade ao qual se encontra vinculado. 6. Justificar a ausência nos dias em que estiver escalado para a prestação de serviço voluntário. 7. Reparar danos que, por sua culpa ou dolo, vier a causar à administração pública municipal ou a terceiros na execução dos serviços voluntários. 8. Respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como observar outras vedações que vierem a serem impostas pelo órgão ou entidade no qual encontra-se prestando serviço voluntário. Artigo 10. É vedado ao prestador de serviço voluntário: 1. Exercer funções privativas de categoria profissional, servidor municipal ou empregado público vinculado ao município de Imbituba. 2. Identificar-se invocando sua condição de voluntário quando não estiver no pleno exercício das atividades voluntárias no órgão ou entidade municipal a que se vincule. 3. Receber a qualquer título, remuneração ou ressarcimento pelos serviços prestados voluntariamente. Artigo 11. Será desligado do exercício de suas funções o prestador de serviço voluntário que descumprir qualquer das normas previstas nesta lei. Parágrafo único. Fica vedado a readmissão de prestador de serviço voluntário desligado na forma deste artigo. Artigo 12.
ao término da prestação do serviço voluntário, desde que não inferior ao período de 1 mês, deverá o órgão ou entidade municipal, a pedido do interessado, emitir declaração de sua participação no serviço voluntário instituído por esta lei. Artigo 13. Caberá ao Poder Executivo designar órgão ou entidade da administração pública municipal que mantenha corpo de prestadores de serviços voluntários, agente público de seu quadro de pessoal, para coordenar e zelar pelo fiel cumprimento das normas constantes desta lei, sob pena de responsabilidade funcional. Parágrafo único. Poderá o Poder Executivo contratar seguro de acidentes de trabalho para os trabalhadores voluntários. Artigo 14. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações específicas. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete, 10 de fevereiro de 2020. Assina a vereadora propositora Michela da Silva Freitas. Obrigado, vereador. Tendo as comissões pertinentes já se manifestado favoráveis ao projeto de lei número 5.215/2020, com redação alterada pelas emendas 01, 02, 03, na 21ª sessão ordinária, dou continuidade em a única discussão ao projeto de lei número 5.215, com redação alterada pelas emendas 01, 02 e 03. Então, continue a discussão, senhores vereadores, e a palavra está aberta. Vereador Eduardo. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes, boa noite. Não sei se todos estão conseguindo me ouvir. Vereador Luiz, está conseguindo ouvir? Vereador Luiz, está com problema de som? Vereador Luiz, por favor, se manifesta. Vereador Luiz Antônio Dutra. Estou sem áudio. Não. Vereador Luiz Antônio Dutra está sem áudio. Tá, eu vou continuar, então, a minha explanação, senhor presidente. Eu já tinha me manifestado na outra sessão, esse projeto de lei foi em pauta, e por requerimento, acredito que foi do vereador Elísio, ele foi retirado para a gente amadurecer a nossa discussão. Primeiro, dizer que eu sou, em relação ao mérito, né, eu penso que a ideia é uma boa ideia, é uma ideia louvável, né, está em consonância com o entendimento da lei federal. Contudo, eu tenho algumas ponderações que eu posso fazer aqui, que eu entendo e que esse projeto de lei ele tem competência exclusiva, tem que partir do Poder Executivo. E daí já digo o porquê dessa meu entendimento. Inicialmente, o projeto de lei, a exposição de motivos trazida pela própria vereadora Michela, a jurisprudência que foi colacionada na exposição de motivos, um julgado do STF, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, de 19 de setembro de 2016, onde, no seu corpo dessa jurisprudência, fala o seguinte: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nesse regime jurídico de servidores públicos. A discussão, um vício que eu entendo nessa situação, que daí tem que partir exclusivamente do Poder Executivo, é que a partir do momento que a gente estabelece a figura do serviço, do servidor voluntário, a gente está, assim, a gente está, assim, interferindo na estrutura do Poder Executivo, nas atribuições das secretarias. Ao meu ver, nesse aspecto, nesse entendimento, eu já tinha me manifestado na comissão assim, eu entendo de que esse projeto de lei, ele afronta o artigo 72, incisos 1 e 2 da nossa lei orgânica, porque ele afeta a criação e funções ou empregos públicos da administração direta do Poder Executivo, ainda que de forma voluntária, e também interfere na estruturação e atribuições das secretarias da administração pública. E para ressaltar ainda essa situação que eu tenho trazido aqui aos meus pares, mas existe o parecer jurídico pela constitucionalidade do projeto de lei. Eu estava lendo o parecer jurídico, aí eu não sei se houve um erro material, no escrever foi constado a formação errada,
mas quando trata da constitucionalidade formal, na página 3 do parecer jurídico, que está dentro desse processo legislativo, fala o seguinte: sobre aspectos da constitucionalidade formal orgânica, o órgão da qual originou a iniciativa da lei é competente para tanto. Desta forma, entendo que também compete ao Legislativo as proposituras e iniciativas de leis que versam sobre a proteção do idoso e atendimento à saúde da população. A matéria aqui discutida não é de proteção do idoso e nem de atendimento à saúde da população. Então, com todo o respeito, salvo maior juízo, registrando, a ideia é boa, vereadora Michela, no mérito eu sou favorável, mas eu não posso deixar de apontar esse aspecto formal de constitucionalidade, até pelo conhecimento, ainda que não tão vasto como muitos profissionais têm, mas eu sou advogado, eu milito nessa área há quase 10 anos, no meio jurídico, então eu entendo que esse projeto de lei ele não pode ser nascido dentro do Poder Legislativo e sim encaminhado por parte do Poder Executivo. Então, o meu voto vai ser contrário ao projeto de lei. Obrigado. Continue a discussão. Como votou o vereador Humberto? O vereador Humberto pediu a palavra? Não, Com a palavra, vereador Humberto. Senhor presidente, vereadores, quem está assistindo aí de casa, né? Esse projeto foi bastante discutido, né? É um projeto importante. Eu também sempre pensei, né, em aproveitar pessoas que são profissionais aí, que estão ociosos, né, e queiram ajudar também na administração pública, que queiram entrar para realmente participar e trazer bons resultados aí para a gestão. Mas a preocupação inicial foi realmente com a responsabilidade dessas pessoas dentro, né, dos órgãos públicos. Quem é que, se no momento de um sinistro, né, de alguma, vamos dizer um exemplo, uma briga lá dentro, que alguém for machucado, quem é que vai ser a responsabilidade, né? Então, tem um termo de adesão que a pessoa se exime da responsabilidade, mas a gente entendia que teria que ter pelo menos um seguro, né, para realmente garantir a integridade dessas pessoas. E por isso que o projeto foi deixado ali. A prefeitura pode regulamentar por decreto, né? Porque pode contratar seguro ou não. Então, a gente deixou para o poder público regulamentar isso por decreto e não é obrigação, né, da administração pública contratar. A gente deixou em aberto, mas a gente sabe que isso gera algumas responsabilidades, né? Então, uma parte, vereador, bastante bem, votou pela legalidade, né, constitucionalidade, no sentido de que a prefeitura regulamentasse por decreto. Por isso que o voto foi favorável. Vereador Humberto, concede a parte para o vereador Eduardo? Sim, concedida a parte. Vereador Eduardo. Só para esclarecer, senhor presidente, e principalmente o presidente da CCJ, o vereador Luiz Antônio Dutra, quando eu me manifestei, eu não fazia parte da CCJ nesse projeto. Eu fiz a minha manifestação dentro da Comissão de Educação, Saúde, que na época foi aprovado por maioria. O vereador Luiz Cláudio e o vereador Anderson votaram favoráveis à tramitação do projeto. Então, assim, o vereador Humberto, só para esclarecer a Vossa Excelência e também deixar registrado, eu participei da votação, não foi dentro da CCJ, e a segundo questionamento, a minha preocupação não é pela criação da despesa, mas o vício não é por conta disso. O vício é por a gente estar criando uma figura de um servidor, ainda que seja voluntário, é uma figura de um servidor que a gente está estabelecendo dentro da estrutura da administração do Poder Executivo. Então, ao meu ver, o vício não é pela criação de despesa. O vício está justamente porque a gente está interferindo nas atribuições que são exclusivas do Poder Executivo, conforme o artigo 72 da nossa lei orgânica. Obrigado. Vereador Clésio. Vereador Luiz Cláudio, deixa o vereador Humberto finalizar, que já lhe concedo a palavra em seguida. Vereador Humberto, finalizando. Não, só para concluir aí, né? Essa pessoa que vai entrar dentro da administração, ela vai ficar subordinada a um orientador, né? Então, ela não vai ter responsabilidade, ela não vai decidir nada, realmente ela vai
só somar, né, para algumas atividades que estão dentro das secretarias, né? Então, por isso que a CCJ entendeu que seria legal. Obrigado, vereador Humberto. Com a palavra, vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza. Eu acho que todas as palavras ali que o Eduardo Falcino botou aí é bem entendida pela lei, pela legislação, tudo, mas eu tenho também essa preocupação. Botar uma figura ali que não tem nem vínculo empregativo com isso, aquilo, tem os gastos do cafezinho, telefone, coisa e tal, vai girar despesa. Eu acho que a gente já tem muita coisa engessada hoje. Hoje nós temos que gerar emprego. Emprego, não está resolvendo aqui voluntariado para girar despesa. Porque a gente já vê o próprio concursado, o próprio comissionado, muitas vezes já está assim, porque está garantido. E muitas dessas comissionadas, daqui a pouco, pega ali uma ala ali que realmente tem que funcionar, daí acha que vai ficar um ano ali, daí começa a se passar por cima do seu superior, como a gente já veja hoje, no dia a dia. No dia a dia a gente já está se vendo hoje, o respeito, a hierarquia está faltando um curso de aprendizagem de saber abordar uma pessoa certa, de falar com a pessoa certa, ter um tratamento especial de um vereador para um secretário para um prefeito, e assim vai. Um, é, Dentro do município é complicado, gente. É Presidente, eu quero a complicado. palavra depois. Nós estamos aqui para não gerar gasto para o município. De uma forma ou outra vai virar gasto. De uma forma ou outra vão tirar emprego dos outros que estão na espera. E o que eu fico mais chateado, meu presidente, que lá tem algumas coisas que a gente veja engessado. Hoje foram 30 pessoas desempregadas. Daí hoje nós estamos falando aqui botar voluntariado. E 30 pessoas foram desempregadas. Então a gente fica assim, chateado com algumas formas. Tá? Era isso que eu tinha falado. Também estou favorável ao Eduardo. Eu acho que assim a gente tem que repensar bem. Eu estou aposentado, quando eu parar, eu tenho que pescar, não tem nada que tirar a vaga dos outros. Eu acho que é por aí. E mesmo a gente desempregar, tirando a vaga do outro, lá a pessoa só vai ficar ali voluntariado, mas não está ganhando nada. Só vai estar ali enganando a pessoa. Então, acho que a gente tem que rever bem isso daí. Obrigado, Presidente, a vereador Cláudio. palavra. Eu vou lhe conceder, vereador, antes de demais vereadores, nós vamos para um intervalo agora de 12 minutos, e depois voltamos para o nosso segundo tempo da nossa sessão ordinária. E já quero agradecer às pessoas que estão em casa online, que existe um número bom de pessoas hoje, nos vendo, né, escutando online, isso é muito importante. Vamos para um intervalo de 12 minutos e voltamos aí para o nosso segundo tempo dessa sessão ordinária.
Início ao nosso segundo tempo dessa sessão ordinária e vamos continuar na discussão do projeto de lei número 5.215/2020, com redação alterada pelas emendas 01, 02 e 03. Com a palavra, o vereador Anderson. Senhor presidente, baseado no projeto em votação, eu compreendo as observações feitas pelo vereador Eduardo, porém, eu tenho a minha convicção. Primeiro, da importância que ele também concorda comigo da importância do mesmo. E segundo, também da questão legal, eu também entendo que ele pode sim ser votado, porque ele não cria a obrigação, ele deixa isso de forma facultativa. E aí eu peço que cada um dos vereadores entenda a importância do projeto. Hoje a gente tem muita gente na nossa cidade disposta ao serviço voluntário. O serviço voluntário, eu discordo do vereador Cláudio, são pessoas, exatamente as pessoas que vão realmente se dedicar. Porque quando a pessoa se propõe ao voluntariado, ela realmente está a fim de participar, de colaborar, e muitas vezes o município não tem a possibilidade legal de contratação. Por exemplo, uma aula de música, alguém que queira ajudar, auxiliar, fazer uma horta, a orientar as crianças a fazer uma horta, um jardim nas escolas. A gente tem vários profissionais. Eu dou a parte um pouco mais adiante, vereador. São exatamente esses profissionais que podem, que têm a possibilidade de fazer o serviço voluntariado, que vão estar sendo atendidos com esse projeto de lei que hoje não tem a disponibilidade legal. Então, eu acho que todos nós, vereadores, temos que ter essa consciência que o projeto é importante e que ele não cria uma obrigação, ele deixa isso de forma facultativa para o município. A parte, vereador Cláudio. Anderson, talvez eu também... no seu lugar, posso pensar de uma forma ou de outra, mas a gente tem que pensar que tem a associação de voluntários das senhoras, né? Tem a associação da saúde ali, que tem de trabalho voluntário, tem um monte já de lugar que tem de trabalho voluntário. A gente tem que ver a forma e a legalidade, que eu acho, do gasto que vai ter. A pessoa vindo trabalhar para casa e vai estar iludindo a pessoa, que a pessoa, se está sem condições, vindo de casa para o serviço para casa, já é difícil quem trabalha hoje pelo salário mínimo. Daí por isso que eu acho a dificuldade, não tem? Eu acho. Porque isso também pode gerar também constrangimento, talvez falta de respeito, porque não vai ter hierarquia esse funcionário com quem manda nele ou quem não manda nele. A gente tem que ter essa preocupação, porque já tem vários órgãos que a gente veja que muita gente já trabalha como voluntário. Se a pessoa quiser trabalhar voluntário, trabalha de voluntário. Sim, vai lá no hospital, trabalha de voluntário, vai lá na associação, não sei do que, trabalha de voluntário, associação da Comissão de Saúde, todo mundo lá trabalha de voluntário. Também. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter... ver onde que a gente bota essas pessoas, né? Alô? Eu acho, da minha forma de pensar, só para não criar expectativa e mais despesa para essas pessoas virem de casa para o serviço para casa, com roupa, vai gastar com passagem, transporte, vai ter uma despesa também para a pessoa que vem trabalhar voluntariado. A gente tem que ver essas coisas. E essas comissões são muito mais importantes bem baixinho. Trabalhar de graça. São pessoas realmente que querem associação de bairro, essas senhoras que trabalham voluntários, a associação de senhoras. Então, assim, nós temos que ver esse lado. Mas cada um pensa de uma forma. Eu respeito a sua forma de pensar, de qualquer um vereador, de qualquer um que esteja em casa. A minha forma de pensar é essa. Eu acho que a gente tem que gerar emprego. Obrigado, vereador Luiz Cláudio. Finalizando, vereador Anderson, por gentileza. Não, vereador, presidente, eu entendo, eu só acho que são contribuições muito específicas, né, e que facilitariam muitas coisas para o município, que muitas vezes tem dificuldade de contratação e a pessoa não precisa nem ser contratada, ela quer fazer o serviço voluntariado. Então, eu acho que o projeto é importante, ele tem condição de ser votado e o meu voto será favorável. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Vereadora Michela, autora do projeto de lei 5.215. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a todos que estão nos assistindo, né? Queria agradecer, primeiramente, as contribuições, né, dos colegas e a preocupação do vereador Eduardo, né, dentro da questão da legalidade.
mas esse projeto ele foi bem estudado. Eu queria agradecer também, né, o meu assessor Júlio de Assis, que colaborou, né, em toda a pesquisa diante da necessidade que me remeteu a algum tempo atrás, quando fui já diretora de esportes e secretária de educação, presidente, né, que a gente tinha necessidade, sim, a gente conhece todo o poder público, as despesas, principalmente na Secretaria de Educação, que temos muitos investimentos a serem feitos, e muitas pessoas, né, principalmente pessoas às vezes aposentadas, que têm o seu tempo, têm os seus talentos e querem contribuir também, e por que não? Né? E a gente sabe que o trabalho voluntário na prefeitura precisa ser regulamentado. Então, todo esse projeto de lei, ele foi baseado na lei federal, né, que já regulamenta o trabalho voluntário, já reconhece, né, assim como o Conselho Nacional de Justiça também reconhece a grande importância, né, do trabalho voluntário como cidadania. Então, e para a prefeitura é um serviço que vem gratuito, ele não tira a função do servidor público, ele não substitui a função do serviço público, mas ele agrega valor, né? Então, na época da Secretaria de Educação, como o vereador Anderson mencionou, nós tínhamos músicos com interesse, né, de dispor um tempo para estar contribuindo em algumas oficinas nas escolas, né, contadoras de história, também tínhamos pessoas, médicos que tinham vontade de fazer palestras. Então, essa iniciativa se vem desse entendimento enquanto, né, ex-secretária de Educação, que já participei, né, dentro desses espaços. Então, a gente entende que isso vem colaborar, sim. O projeto está muito bem estudado, se pensou em todas as situações. O interesse é do poder público, né, de ter essa parceria, ele abre essa porta. Então, ele só vai fechar a parceria com o voluntário se for de interesse dele, se realmente ele vê que vai estar otimizando uma área que ele não pode ser contratado. Também com a ex-secretária da administração atual, a Camila, da assistência social, conversamos muito sobre isso, né, os grupos de idosos, né, que tem mais de 30 grupos no município, né, às vezes precisam de uma aula de artesanato e temos outras colaboradoras, né, que poderiam estar fazendo esse trabalho a exemplo de outros municípios. Então, a gente entende, né, que é um projeto que só vai agregar valor, né, para a Prefeitura Municipal. Né? Tivemos aí os pareceres, tanto do parecer jurídico como da CCJ favorável. Né? Sou muito grata pela atenção, discuti, participei também de uma reunião da comissão, né, para que a gente pudesse esclarecer, tirar dúvidas, consertar aquilo que fosse preciso para corrigir os vícios. Então, né, eu peço a todos os vereadores que tenham sensibilidade, né, e que a gente possa aprovar esse projeto, que eu entendo, sim, que é de interesse público e também dos cidadãos, né, que podem também contribuir com o seu tempo livre, né, e com os seus talentos para diversas áreas do município. Então, eu gostaria de pedir essa sensibilidade, presidente, aos meus colegas, para que a gente aprovasse. Uma parte, vereador. Oi, vereador? Uma parte. Pois não, vereador. Só para ficar registrada a minha posição, anteriormente já consignei que, no mérito, a ideia é muito boa, né, essa criação da figura do serviço voluntário, né, da figura do servidor voluntário. Contudo, em que pese entendimentos contrários, uma das nossas responsabilidades é preservar, cumprir a lei orgânica. Ao meu ver, o projeto de lei deve ser encaminhado pelo Poder Executivo. Por quê? Porque ele usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo. Por quê? Porque ele trata da estrutura e das atribuições dos seus órgãos no regime jurídico, tanto da administração direta e indireta. Então, com todo respeito, né, entendimentos contrários, eu não posso, apesar de eu entender que o mérito em si é louvável, é positivo no nosso município, mas, ao meu ver, a matéria, ainda que a gente deixe a faculdade para o município regulamentar, se ele regulamentar, ele vai regulamentar com base numa lei que nasceu do Poder Executivo, do Legislativo, quando deveria ter nascido do Poder Executivo. Nós não estamos tratando do serviço voluntário na Câmara de Vereadores, nós estamos tratando do serviço voluntário em todo o município, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo. Então, ao meu ver, ele é, sim,
possui vício de inconstitucionalidade, vício de origem, e, como já ressaltei também, o parecer jurídico que foi encaminhado, existe um equívoco, se há um erro material, não sei, mas ele fala que a matéria que nós estamos discutindo se trata de proteção ao idoso e atendimento à saúde, não é essa a matéria. Então, ao meu ver, o projeto de lei fere artigos 72, incisos 1 e 3 da Lei Orgânica. Obrigado. Obrigado, vereadora. Michela, completando, por gentileza. Então, seria importante, né, presidente, não sei como é que a questão do vereador Luiz, que se manifestasse, né, como presidente da CCJ, para tirar essa dúvida, então, do vereador Eduardo, mas, mais uma vez, eu, né, reforço aqui a solicitação pela aprovação, porque, diante dos pareceres, né, da nossa casa, eles são favoráveis ao projeto. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Michela, autora do projeto 5.215, e continua em discussão a matéria. Vereador Luiz Antônio Dutra. Vereador Clésio, presidente, senhores vereadores que nos acompanham e pessoas que nos acompanham em casa. Na realidade, esse projeto de lei, ele teve uma análise prévia da comissão, onde, no formato anterior, com os membros anteriores, nós havíamos descrito algumas modificações nesse projeto de lei. Nós também nos deparamos, naquele momento, com essa possibilidade de uma inconstitucionalidade. Tanto é que o vereador Humberto, nas suas palavras, fala numa autorização por decreto. Nós tínhamos comentado dentro da comissão, mas isso com a funcionária Gabriela, que nós faríamos 2 emendas nesse projeto de lei. Uma primeira emenda seria no artigo 1º, onde autorizávamos o Executivo Municipal a instituir o programa de voluntariado, e aí não obrigava, e aí já tirava a inconstitucionalidade fora, e aí também colocaríamos lá uma emenda dando a condição de o prefeito regulamentar alguma coisa por decreto. Só que agora, como eu tive problema de áudio, todo mundo viu aí que eu estava com dificuldades desde o começo da sessão, apontando que eu não estava ouvindo o parecer de um e de outro. Então, assim, esse projeto, senhor presidente, e não é culpa de nenhum dos funcionários da casa, houve um lapso aí na transmissão das conversas da comissão entre a funcionária Gabriela e a funcionária Tati, em que foram esquecidas 2 emendas que nós teríamos que ter nesse projeto para deixar ele regular. A funcionária Tati não tem conhecimento dessa... Vereador Luiz Antônio Dutra, por gentileza, foram aprovadas também 3 emendas. Vereador Luiz Antônio, foram aprovadas 3 emendas. Foram aprovadas 3 emendas. Alguma ao parágrafo 1º? Sim. A primeira, sim. Ao parágrafo 1º foi a questão de autoriza? Isso. Sim, fica autorizado o Poder Executivo, sim. As emendas foram contempladas, Luiz. Quando tu autoriza o Poder Executivo, tu não está determinando nada e tu não está quebrando a inconstitucionalidade. Tu não está quebrando a constitucionalidade da iniciativa, da prerrogativa que o prefeito tem. Tu não, simplesmente tu estás, é como se surgisse aí uma ideia de uma coisa que ele vai poder sancionar e autorizar e fazer e realizar, e aí só no realizar é que vai haver despesas ou não, se ele entender assim. Mas nós estamos autorizando que ele faça alguma coisa, nós não estamos determinando nem que ele faça. Eu acho que aí não há inconstitucionalidade, e aí eu discordo do vereador Eduardo nesse aspecto, certo? Então, eu sou favorável ao projeto com as emendas que foram aprovadas. Obrigado, vereador Luiz Antônio Dutra, e continue a discussão. Vereador Elises Grote. Senhor presidente, colegas vereadores e munícipes e imprensa que nos assistam, é que quando nós analisamos esse projeto em plenário antes do recesso, nesta sessão, a vereadora Michela teve problema ou não pôde participar de áudio, assim como me parece que o vereador Luiz também, mas as emendas
elas já foram analisadas, lidas e votadas naquela sessão, que poderão ser lidas novamente, até para que todos, né, que foi lido o projeto de lei, mas não foi lido as emendas que já foram aprovadas, né? Vereador Elis Grotti, o projeto de lei já está na sua redação final, já foi lido com a redação final, com as emendas, já, o projeto de lei. Ok. Então, nesse aspecto, a gente sabe também da preocupação do vereador Eduardo, que estudou bastante a matéria, mas também esse projeto está há bastante tempo na casa e passou pela comissão, pela assessoria jurídica da casa, pela comissão CCJ, pela nossa, né, por demais, e aonde foram feitas emendas e foi aperfeiçoado. E também a gente sabe da importância do serviço voluntário, né? São pessoas que se aposentam, mas que querem continuar colaborando, né? Com o município, com as entidades, com a prefeitura, enfim, né? Administração direta e indireta. São jovens também, e hoje nós temos muitos jovens com boas iniciativas e que estão também participando de projetos voluntários. E muitas empresas hoje valorizam no currículo das pessoas que apresentam para o processo de seleção aquelas pessoas que, além do ensino, da academia, né, que tenham algum serviço prestado à comunidade. O que é que estão fazendo para a comunidade onde eles estão inseridos? E aí que entra também a questão do voluntariado, né, e outras questões a mais. Então, já foi falado, não quero ser repetitivo, né, mas a ideia é muito boa, já existe a lei federal, a vereadora Michela se dedicou, compilou e o projeto foi aperfeiçoado, né? E também é de fundamental importância que o Poder Executivo regulamente esta matéria. Esse é um tipo de projeto de lei, e se for aprovado vai virar lei, mas que o prefeito ele tem a condição de vetar algo que ele não concorde através da sua procuradoria jurídica, né, e dos seus secretários, enfim, na sua análise. Ele pode, dentro do prazo legal, ele pode vetar algum aspecto da lei, mas, de certa forma, também ele tem o dever de fazer a regulamentação dentro de um certo prazo. E, obviamente, que nós já estamos aí em meados de agosto, e até os trâmites da aprovação, homologação, publicação, enfim, e a regulamentação já vai se encaminhar próximo do final do ano, e muito por conta, esse projeto de lei, na prática, ele vai ter grande reflexo a partir do ano que vem. Mas existem maneiras de o prefeito poder regulamentar ou vetar algo que considere assim inconstitucional, dentro da linha que levantou o próprio vereador Eduardo e agora reforçado pelas considerações do vereador Luiz, que tem também amplo conhecimento, né? É advogado e trabalha já há tempo na Câmara de Vereador como vereador e também na Comissão de Constituição e Justiça. Então, de certa forma, a nossa comissão já tinha aprovado a tramitação desse projeto de lei, né? Na Comissão de Orçamento e Finanças, e o meu voto, então, vai ser favorável com essas considerações, pela importância do projeto, e também o prefeito vai ter a condição de vetar algo que julgue que não está de acordo, né? E de fazer a sua regulamentação. E todos os voluntários que quiserem colaborar com a administração direta ou indireta no futuro, após a aprovação da lei, também vão ter que fazer o termo de adesão, vai ter que existir um convênio, enfim, para poder regulamentar e para poder tratar dessa matéria. Assim como, quando existe a cessão de um servidor da Câmara para o Executivo ou vice-versa, tem que haver esse convênio, né? Tem que ficar muito claro o que é que vai ser executado. Da mesma forma, é o serviço voluntário. Seria isso, obrigado. Vereador Elísio, concede a parte para o vereador Luiz Cláudio Carvalho? É menos de Considero. Eu não tinha escutado o pedido, mas eu considero. A minha preocupação, o vereador Michele, Elísio e demais vereadores, pessoas em casa, minha preocupação, sabe o que é? Quem vai proteger essas pessoas?
que vão lá trabalhar voluntariado e elas podem se contaminar ou fazer algum ato que seja responsável a prefeitura. Vocês já imaginaram isso? Vai lá o Cláudio trabalhar de enfermeiro, faz um procedimento lá errado. Quem é que vai pagar esse ato? Ou o Cláudio se contamina, quem é que vai fazer? E aí? Quem é que vai assumir esses atos? A gente tem sempre, o advogado tem a lei AOB, que protege ele. Os enfermeiros têm o Corém. As professoras têm, todo mundo tem algum órgão que protege. E quem vai proteger essas pessoas? De ir lá fazer um ato voluntariado, vai lá, ou pega até um carro com um trajeto, acontece alguma coisa. Ou vai lá e se contamina agora, com esses zamaradas da Covid. E aí? Gente, isso daí é ilusão. De alguma forma, a pessoa vai ficar vinculada com a prefeitura. Se a pessoa estiver trabalhando no horário XX e se acontecer uma contaminação com esse voluntariado, um acidente, não vai dizer que não vai ter nada, adesão nenhuma. Por que assinou? Vocês tem 3 advogados aqui, ó. Vocês sabem que vão ter custo para a prefeitura, sim, senhor. Continue a discussão, vereador Elises Grotti, finalizando, por favor. Só para finalizar, eu entendo a preocupação do vereador Cláudio, mas na lei que foi lido aí, já prevê a possibilidade do seguro. Eu trabalhei mais de 32 anos na EPAGRE, fui gerente regional, e a EPAGRE, ela absorvia sempre, nos meses de férias, ou em julho, ou no final do ano, muitos estagiários. Até porque as empresas têm que dar essa oportunidade, porque os estudantes precisam fazer o estágio, existe inclusive o estágio curricular para poder se formar. Mas uma das condições para haver essa possibilidade era fazer o convênio com a instituição de ensino e a EPAGRE e ter o seguro de vida. Não embarcava nenhum estagiário dentro do veículo da EPAGRE para visitar projetos, para visitar agricultores, assim como na própria Celeste, que o Humberto está aí, eles têm os veículos. Não embarca ninguém num veículo público, né, junto com profissionais para poder aprender que é interessante, sem ter o seguro de vida. E isso está expresso aí na lei, né, que os voluntários têm essa oportunidade de ter o seguro de vida para haver essa proteção. Continue a discussão, mas vereador Valdir Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu entendo a preocupação do vereador Eduardo Faustina, eu entendo a vontade da vereadora Michele em aprovar. Eu estava, confesso, na dúvida, mas quando o vereador Luiz Dutra esclareceu e o vereador Elísio melhorou ainda mais a ideia, a fala do vereador Luiz, eu tirei minha dúvida. Está na hora do pessoal da primeira idade ter oportunidade e o pessoal da terceira idade também. Eu voto com o projeto da vereadora Michele. Eu estou sem dúvida. A prefeitura pode regulamentar do jeito que ela quiser. Nós vamos mandar o prato feito. E tenho certeza que lá eles vão caprichar melhor ainda. Eles sabem a necessidade de ter ou não o estagiário. Eu voto com a vereadora Michele. E o vereador Valdir Rodrigues, e continua em discussão. E não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em primeira votação. Algum vereador é contrário ao projeto de lei número 5.215/2020, com redação alterada pelas emendas 01, 02 e 03? Vereador Eduardo, contrário. Aprovado por maioria, com voto contrário. Voto contrário. Do voto contrário do vereador Eduardo e do vereador Luiz Cláudio. Em segunda votação, algum vereador é contrário ao projeto de lei 5.215, com redação alterada pela emenda 01, 02 e 03. Vamos fazer nominal a segunda votação, senhores vereadores. Vereador Humberto. Favorável com as emendas. Vereador Renato. Favorável. Vereador Anderson.
Favorável. Vereador Elísio. Favorável com as emendas. Vereador Luiz Cláudio. Sou contrário. Vereador Eduardo. Contrário. Vereador Valdir. Favorável com as emendas. Vereadora Michela. Favorável, presidente, com as emendas que contribuíram ainda mais com o projeto. Vereador Luiz Antônio Dutra. Favorável com as emendas. Vereador Tiago. Vereador Tiago. Desfavorável com as emendas. Labial ali, ó. Vereador Tiago. Está sem áudio, vereador Tiago? Agora. Favorável? Estou favorável com as emendas, presidente. Obrigado, vereador. Então, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos favoráveis e 2 ao contrário. Aprovado. Essa turma Senhores vereadores... foi forte, hein, ô presidente? Não entendi, vereador Cláudio. Senhores vereadores, vamos para explicações pessoais. A inscrição está aberta. Vereador Cláudio. Vereador, mais algum vereador? Somente o vereador Cláudio, explicações pessoais nessa noite. Vereador Cláudio, em até 10 minutos. Não, 2 minutos. Eu queria dar parabéns a todos os pais que estão aqui presentes e estão em casa lá, que a gente teve domingo passado, Dia dos Pais, né? Então não podia deixar de passar essa data comemorativa que todos os pais estão aqui, né? Principalmente ali o vereador Anderson, recém-paizinho. Então a gente tem que mandar um abraço para o nosso vereador Anderson, em nome dele e todos os vereadores. E quero dar parabéns à condução dos trabalhos aqui do nosso presidente, que nós está conduzindo muito bem, presidente. Queria dar parabéns a você pelo todos os trabalhos que você está trabalhando, se dedicando aqui, que a gente dá de ver que o seu trabalho está muito bom. Vou dizer para você que não me arrependo de ter votado em você. E a gente tem algumas preocupações, presidente. Hoje eu botei uma lei lá porque lá a antiga Ancor é uma área industrial. Agora nós temos que rever essa lei aí, porque hoje a gente está deixando de gerar 30 empregos lá e já foi uma área industrial. Então a gente tem que ter, o galpão está lá, da antiga Ancor, está deixando de 30 pessoas ficar desempregadas. Eu acho que a gente tem uma rapidez nessa votação por nós, vereadores, a Prefeitura Municipal rever isso daí. Porque quem tirou, e antigamente podia, hoje não pode. Então teve prejuízo de quem construiu aqui dali no tempo da Ancor, a Ancor saiu dali, agora as pessoas lá estão trabalhando, 30 empregados vão ser demitidos, e está na hora de nós gerar emprego. O nosso presidente, nosso futuro aí. Então a gente tem que saber que em Bituba temos que parar de engessar as coisas, né? Os nossos órgãos, batalhamos tanto para ter a Secretaria do Meio Ambiente. Hoje a gente vê engessando muitas coisas, né? E funcionário dizendo lá que ganha salário que eu não vou falar aqui ao público, que eu fiquei muito chateado de falar isso na frente de alguns dos empresários. Eu acho que ninguém tem que trabalhar obrigatoriado. Ninguém está aqui por salário. Quem está por salário, por que é? Se eu vou trabalhar numa empresa por um salário mínimo, eu sei que eu vou ganhar por um salário mínimo, então eu acordei de ganhar um salário mínimo, eu não posso estar reclamando. Eu acho que esse é o problema. As pessoas reclamam muito, estão engessando. Eu acho que o Júnior tem que começar a trabalhar com o secretariado, sim, abrir a cabeça desse secretariado. Nós temos que gerar emprego, principalmente para a gente que é da nossa cidade, principalmente também para os empresários que estão lá fora querendo investir dinheiro na nossa cidade. Agora, nós começar a engessar, hoje com a Covid aí, um monte de desemprego, a gente ainda começar a engessar os nossos bitumenses trabalhar. Daí não dá, presidente. Eu acho que nós temos que ter agilidade nessa lei, que eu acho que foi algum erro de percurso aí de
conceder tantos tempos para a Incor, e quando a Incor, ex-Incor, que saiu lá da Vila Nova, hoje está gerando emprego lá, o pessoal vender piscinas, ou parece que o cara estava se adequando também para fazer piscina ali, não deu nem tempo do cara se adequar. Eu acho que a pessoa antes tem que dar um tempo para a pessoa se adequar, não pode chegar e já botando 30 funcionários para a rua assim. Eu acho que nós temos que abrir mais, desenguessar a máquina municipal e começar a dar mais emprego, gerar mais emprego, facilitar mais. Eu acho que isso daí, vocês que são pré-candidatos a prefeito, futuramente, ainda sou pré-candidato a vereador, mas futuramente, quando eu tomar uma decisão para ser pré-candidato a prefeito, futuramente, eu acho que a gente tem que deixar desenguessar a máquina, abrir mais as opções de emprego para imbitubense, dar mais oportunidade, dar mais emprego, geração de emprego. Eu acho que é isso, presidente. É isso que eu queria falar. Dar uma boa noite ao senhor e a todos os vereadores. E obrigado. É um desabafo, mas eu fico chateado de 30 pessoas ficarem desempregadas. Com certeza, vereador Cláudio Rechis, o emprego, sim, é muito fundamental e eu tenho certeza que todos os empregos que vêm para a nossa querida Imbituba é importante. Senhores vereadores, e não estão havendo mais quem queira usar a palavra nessa noite, convoco os vereadores para a 27ª sessão ordinária a ser realizada por meio do Sistema de Deliberação Digital no dia 17 de agosto de 2020, segunda-feira, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores. Solicito ao secretário que redija a ata da mesma. Quero agradecer aos funcionários que até nesse momento estão aqui com a gente, o público em casa também, que nós estão nos escutando, vendo online, isso é muito bom, e até segunda-feira com uma nova sessão ordinária. Obrigado a todos e boa noite.